E aí, pessoal, beleza? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos ver se o pessoal está me ouvindo bem para a gente começar a fazer alguns comentários, dar uma olhadinha naquele vídeo polêmico que todo mundo estava esperando aí dias atrás. Divulgaram como polêmico, né? Divulgaram como algo comprometedor e tal, e a gente vai analisar isso, se realmente é comprometedor, isso que nós vamos juntos assistir nesse momento, beleza? Deixa eu ver se o áudio vai estar legal aqui, vou estar de olho no comentário de vocês e vamos lá então para aquele vídeo polêmico, você lembra? Vídeo polêmico onde o presidente se reúne com os ministros e participa desta reunião o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não só ele, mas todos os outros ministros. E tinha aquela polêmica, o que será que o presidente falou nessa reunião e tal, tem assunto de segurança nacional, tem assunto delicado nessa reunião, mas o presidente em momento nenhum deixou de ser coerente com a campanha eleitoral e com a bandeira que ele tem defendido agora como presidente da República. Então vamos lá. É o vídeo que o STF ficou naquela, se libera ou não libera, libera ou não libera, na íntegra ou não, só um pedacinho, então chegou a hora da gente conferir isso aí então. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente vai comentando depois o que você achou. Na minha opinião, eu acho que podem ter reelegido o presidente, tá? Mas vamos primeiro assistir esse vídeo, depois a gente faz o comentário e encerra. Me ligou agora de manhã o Eduardo Gouveia Vieira, da Firjan. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar solidariedade. A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteira assinada, foi pro saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário. Não tem. Em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda, que todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Tá certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor. E sem neurose da minha parte. Tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, né? Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso: desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais. Então essa preocupação todos devem ter. Né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Pessoal, até aqui vocês entenderam aí, a fala foi bastante coerente, né? E bastante verdadeira. Você que de repente lidera uma equipe, trabalha em equipe, sabe que todos os seus coordenados, todos os seus liderados devem estar em sintonia com você para dar certo. E todo o assunto até aqui que o presidente comentou está coerente com a campanha, entende? Até aqui, quem quis que esse vídeo se tornasse público está dando tiro no pé, porque isso aqui é coerente, tá certo? Isso aqui é coerente e faz jus a tudo aquilo que o presidente na campanha levantou de bandeira, e quando ele faz o esclarecimento, ele traz um alerta para o pessoal ficar atento, para se posicionar em sintonia com o que ele, durante a campanha, fez, pregou e conseguiu aí a maioria dos votos do cidadão brasileiro. Tá coerente aqui, vamos assistir mais, dá uma olhadinha. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto e entrar no covil dos leões. Mas não pode. Né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas,
eu vou em qualquer lugar do território nacional. E ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. Isso aqui que o presidente está falando está coerente com a Constituição brasileira. Eu, você, nós temos o direito de ir e vir. E nós temos visto que governadores e prefeitos estão usando a pandemia para impor restrições, impedir o direito constitucional de ir e vir. Estão rasgando a Constituição. Embora aparentemente parece ser algo bom. Olha, eles estão preocupados com a saúde da população. Eles querem proteger a sociedade que não se contamine. Mas, olha, você precisa ser coerente com os últimos anos, as últimas décadas da saúde pública. Ela sempre foi um caos, você sempre precisou de consulta, você sempre precisou aí de uma cirurgia, enfim, e sempre é uma grande dificuldade para conseguir quando consegue. Então é incoerente essa preocupação de prefeitos e governadores atualmente usando a pandemia. Sim, eles estão usando a pandemia para impor restrições à liberdade da sociedade. E o que o presidente está falando nessa reunião fechada aqui para 22 ministros, algo que agora se tornou público, é coerente. Escute mais o que ele fala. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia a ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. E vocês têm visto que não só o Supremo Tribunal Federal, aliás, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também OAB, outros partidos políticos e a imprensa tem jogado atrás e em cima de babaquice. Entende? É algo assim, o Supremo Tribunal Federal, através de seus ministros, tem sido usados por outros partidos políticos para tentar tirar a governabilidade do presidente. E tem, então, colocado no caminho da presidência, no caminho do governo, empecilhos judiciais, ou seja, sempre a Advocacia Geral da União, sempre as pessoas ligadas ao departamento jurídico da presidência têm que ficar se preocupando com babaquices jurídicas. É algo que nós temos visto. O Moro fez o papel dele esses dias tão ridículo, e esse é o motivo desse vídeo ter sido divulgado. Até agora eu estou esperando aqui as provas que o Sérgio Moro disse que tem contra o presidente Jair Bolsonaro. Se ele realmente tivesse, ele não teria publicado prints idiotas como fez naquele mesmo dia no Jornal Nacional. E até agora nós temos visto apenas uma retórica. Nós temos visto que eles estão construindo, eles estão costurando um roteiro para que, de maneira, possam criar uma prova, possam criar uma situação. E o que eles não esperavam é que esse vídeo não tenha a tal prova. Mas vamos esperar o seguinte, também, com bastante atenção. A imprensa vai começar a fazer, não só hoje, mas já tem feito nos últimos meses e anos, o trabalho de desconstrução da imagem. Mas hoje, a partir da divulgação desse vídeo, a imprensa vai tentar desconstruir, ela vai selecionar palavras específicas, frases específicas, momentos específicos desse vídeo, para tentar formar uma opinião contrária na mente da sociedade. Por isso que é importante que você compartilhe esse vídeo, para que as pessoas tenham acesso à íntegra, tá certo? E mesmo que a imprensa faça a publicação de partes desse vídeo, a gente possa também repassar às pessoas o conteúdo com o seu contexto, para que elas também tenham a condição, elas tenham também o direito e aí a possibilidade de ouvir também o antes e o depois da fala, que a imprensa com certeza vai selecionar trechos, tá certo? Vamos continuar ouvindo aqui. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Por sinal. O que o presidente está falando aqui é daquele domingo onde ele esteve em frente ao quartel do Exército, onde ele pediu ao povo que se posicionasse para que não ficasse desatentos, né? E lutassem pelos seus direitos e por suas liberdades. E ele vai dizer aqui que a imprensa distorceu,
e ele vai citar aqui o AI-5. Enfim, você assistindo, você vai perceber que aquilo que se esperava desse vídeo por parte da imprensa e da esquerda brasileira, com certeza se tornou um tiro no pé e pode ser a reeleição do presidente, como desde o início do vídeo eu disse, ele tem sido totalmente coerente com a campanha eleitoral e com a bandeira que ele trouxe para a presidência da República, e desde que iniciou o seu mandato, ele tem feito conforme prometeu em campanha. O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército, e falei algo que eu acho que não tem nada demais, mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5, cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142, é uma pessoa que não sabe interpretar a Constituição. Agora, em cima disso, fazer uma onda, vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolatra lá Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu estou me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Não existe. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42, todo mundo quer cumprir o artigo 42. É haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e aquele direito, tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Fala totalmente correta, totalmente coerente, porque ministros que estão no governo para fazer o exercício da sua função não pode ficar escondido na toca, ele tem que aparecer, ele tem que se posicionar. E nós vimos no caso do Moro, que vai ser o principal ministro comentado aqui nesse vídeo, ele, como ministro da Justiça, o tempo todo ficou dentro da toca e nunca se posicionou quando liberdades estavam sendo violadas durante essa pandemia de coronavírus. Vocês viram isso? A mulher sozinha na praça, tranquila, né? Não tumultuando, não aglomerando, ela podia estar ali. Com certeza, ela pode estar ali, direito de liberdade garantido pela Constituição. Aí quem foi aglomerar a situação? Policiais. A mando de quem? Prefeito. Em outros lugares, governadores. Aí o ministro Moro não se posiciona pela liberdade da cidadã que estava na praia com a filha. E assim por diante, vocês viram. Muitos casos de violação da liberdade, algo que está na Constituição. E o ministro de qualquer pasta, principalmente da Justiça e Segurança Pública, ele tem a obrigação de se posicionar. Ou ele está no governo errado. Na questão do Moro, estava no governo errado. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem está aqui, eu sou bonitinho, e o requisito falou, não, tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeira de presidente. Zero, zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceitam o contragolpe dos caras, porra. Isso aqui a gente viu acontecer também, nós temos visto acontecer. Esse posicionamento aqui da defesa que ele está falando se refere ao Ministério da Defesa, quando emitiu uma nota dizendo que vai cumprir a Constituição. Isso é ótimo. Agora, por outro lado, aqueles mesmos agentes da OAB, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado, imprensa, eles têm feito o contrário, eles estão invadindo a liberdade, eles estão rasgando a Constituição, eles estão distorcendo o texto da Constituição e está colocando o governo, está colocando o presidente contra a parede de modo covarde e totalmente inconstitucional. Nós temos visto isso aí. E o que o presidente está cobrando aqui é, com certeza, se ele, desde a posse, vocês lembram que ele disse na posse que iria cumprir a Constituição. E tem cumprido até aqui. Aquele rótulo que a imprensa e muita gente da esquerda colocou no presidente, é ditador, ele vai impor ditadura, fascista, taxista, ciclista, tantos istas, né? Então,
vocês têm visto que não é o presidente que eles rotularam de tudo isso que está fazendo isso? Por exemplo, em São Paulo, Dória. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em Santa Catarina tem outro governador. E assim por diante, espalhado pelo Brasil, tem vários governadores e prefeitos fazendo aquilo que a imprensa e muita gente disse que era o presidente que faria. E a gente já sabia que da parte do presidente isso não viria, tanto que votamos no presidente. Tá certo? Então, se ele cumpre a Constituição, é claro que os ministros e as instituições brasileiras têm que se posicionar com relação à Constituição. A liberdade e o texto da Constituição tem que ser cumprido. Algo que nós temos visto da parte da presidência ser cumprido e da parte do outro lado, OAB, STF, Senado, Câmara, como eu já citei aqui, eles estão constantemente violando a Constituição e querendo sempre narrar, impor uma narrativa no colo do presidente. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui, o próprio Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura. Ele está cobrando aqui posicionamento de ministros e das instituições que estão com o governo. E ele está correto, isso é coerente, isso é constitucional e isso é um direito, não só que o presidente tem, mas nós que votamos como maioria do povo brasileiro, direito que ele governe. Tá certo? Porque nós votamos e escolhemos para que ele governe o país. E estas instituições não estão deixando. E quando isso acontece, as pessoas, os ministros que estão junto à presidência da República têm que se posicionar. Se não se posicionar, está no governo errado. Que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso. Aqui literalmente é uma cobrança ao Sérgio Moro. Ele tem que se posicionar, ele tem que aparecer, ele tem que publicar uma nota à imprensa. O mais correto é publicar uma nota à nação brasileira, porque a imprensa, Deus o livre, né? Tem distorcido, tem tumultuado o país. E o que o presidente está cobrando aqui é exatamente isso que a gente já tem comentado aqui. Vamos ver mais. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês. Pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se vai cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá? Eu, até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era, sempre foi um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa a questão do vírus. Quem em sã consciência não percebe que esta é uma realidade? Se você coloca o nome de uma pessoa que está em destaque no cenário nacional, essa pessoa ela corre um risco seríssimo de um atentado contra a vida, um envenenamento. Isso aqui é correto. Não há nada de incoerente aqui, não há nada de errado aqui. É por segurança pessoal. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, depois que deu, vai para a contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentia negativo e deu positivo, vice-versa, jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios do cante é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Isso aqui é um direito do presidente da República, porque foi ele que nomeou os ministros, então ele compôs o seu governo.
E se algum ministro, alguma pasta está fazendo em desacordo com aquilo que na campanha o presidente levantou, foi eleito e está tentando governar o país com base nas promessas que foram feitas, esse ministro, se ele estiver destoando, ele tem que sim abandonar a chuteira e sair fora, ser trocado, ser substituído, sim, e ponto final. Isso sempre aconteceu em governos anteriores e não é agora, porque é o presidente Bolsonaro que isso tem que ser diferente. Tá certo? Temos visto falar de corrupção até aqui? Não. Temos visto falar de situações que comprometem de verdade a presidência ou um de seus ministros? Não, não temos visto. O que temos visto? Intriga, babaquice, coisas que realmente não têm importância. E a imprensa brasileira, a grande imprensa, a imprensa profissional, ela está tumultuando o país com babaquices. E isso sim é algo que compromete a governabilidade, cria dificuldade para se governar, e nós sabemos que há interesses para isso, né? Nós sabemos que existem pessoas interessadas nisso, não só a imprensa, mas toda a máquina que está junto com a imprensa tentando impedir um candidato eleito legitimamente com base nas urnas de governar o país. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. A gente já começa a perceber que a imprensa começa a colocar uma narrativa. Eu vi quase agora no Twitter, a imprensa já começando a comentar que o presidente falou mal da Polícia Federal, algo assim. Você consegue perceber que eles começam a forjar uma narrativa, eles criam uma narrativa em cima desse contexto do vídeo que o presidente está falando? Eles começaram já a fazer isso, algo que no começo desse vídeo eu comentei com vocês, que eles iriam fazer e já estão fazendo. E sempre fizeram. Eles pegam o fato, cria uma narrativa conforme o interesse deles quem? Da imprensa? Não somente, mas da máquina que está junto com a imprensa, para tirar a governabilidade do presidente. Isso é interessante que você note, tá? E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Você viu nessa parte que o presidente falou que ele vai interferir? Aí se você lembrar que o Moro disse em publicações que esse vídeo da reunião ministerial seria a prova do que o Moro está dizendo, você percebe que até o próprio Sérgio Moro criou uma narrativa e tirou de contexto o vou interferir que o presidente está falando? Esse vou interferir que o presidente está falando é relacionado a todos os ministérios e todas as instituições que trabalham em alinhamento com o governo. Se não estiver trabalhando alinhada dentro da necessidade de informações que o presidente da República precisa, não só o Bolsonaro, mas todos os outros sempre precisaram de informações de inteligência. Você percebe que o próprio Sérgio Moro criou uma narrativa dizendo que esse vídeo seria uma prova, e até agora o que eu tenho visto é um vídeo que pode reeleger o presidente. Porque até agora, assistindo esses minutos todos de vídeo, são aproximadamente 21 minutos, não existe nada comprometedor nesse vídeo. Por isso que não só o Supremo Tribunal Federal não agiu mais seriamente, solicitando de repente outras coisas aí, como a própria imprensa ficou na retaguarda esperando, e agora a imprensa, como viu que não existe, que realmente nada nesse vídeo compromete, ela vai criar uma narrativa em cima,
para fazer a cabeça da sociedade dentro do interesse da narrativa que eles vão construir. Já estão construindo. Isso é importante notar. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores. O poder de veto. Mudou agora, tem que mudar. Pô. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? É o mesmo, aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar um pouquinho, vai por cima ali, vai tomar um refro. Então é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Tudo isso de um metro. Porque nós vamos por um metro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível. Igualzinho a tomar 3 pinos. Tá muito bem agora. A imprensa enfiou porrada. Ah, botou um coronel. Coronel formado pelo IME. Não ia botar um coronel, você vai ter uma formação. Tá? E assim nós devemos agir. Cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou uma ação normativa, revogou uma ação normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira, parabéns a ela. Assim são outras decisões. A questão de armamento, tá? As questões de... Ah, por quê? Espera aí. Ministro da Justiça, por favor. Importante, bem importante que o presidente vai falar agora. Preste atenção. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Comentei minutos atrás sobre isso, vocês lembram, né? O ministro da Justiça não se posicionou. Pelo contrário, ele apareceu em público num vídeo dizendo que ele, junto com o Ministério da Saúde, na época que era o Mandetta, se as pessoas não cumprissem as instruções do Ministério da Saúde, ele disse no vídeo que ele ia ter que impor a força. Ele foi totalmente o contrário à liberdade das pessoas. Tá certo? Então o que o presidente está falando aqui é um puxão de orelha. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. Isso que ele está falando é uma verdade. Está crescendo cada vez mais, não só o Supremo Tribunal Federal, mas governadores e prefeitos estão pegando essa linha, aproveitando o bonde do vírus chinês, e está impondo situações que eles disseram que era o presidente, quando fosse presidente, que faria, quando fosse eleito, faria. Vocês lembram dessa narrativa? Ah, é ditador, fascista, nazista, taxista, etc. E nós temos visto que quem acusou o presidente de ser tudo isso aí, que rotulou o presidente, na verdade, são estes que rotularam que estão fazendo. E ele está certo em pedir. Tem que encarar, tem que esculachar mesmo, tá? Ministro tem que se posicionar, mas é com força mesmo, sem essa de ficar em cima do muro. Se está no governo que é para melhorar, é para mudar o Brasil, tem que se posicionar sim, nada de ficar em cima do muro, resguardando a sua imagem e a sua biografia, como falou Sérgio Moro. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição. Importante, o presidente aqui, não só nesse momento, mas em outras partes do vídeo, ele já falou que não está se importando, ele não está preocupado com reeleição. Ele quer fazer um governo que coloca o país, deixe o país em melhores condições. E recentemente ele citou a palavra paz. Ele quer recolocar a qualidade de paz no país, e isso é importante. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil. E aí? Verdade ou não? Você acha que se a esquerda volta ao poder, o presidente, os filhos do presidente, deputados, senadores e até mesmo nós eleitores, pessoas que acompanham este governo um pouquinho mais distante, mas não tão distante assim, porque a gente está de olho no lance. Você acha que pessoas que começam a se destacar com as suas opiniões públicas, elas não teriam que deixar o país, principalmente o presidente que tem enfrentado essa esquerda comunista e assassina de frente? Quando eu vejo pessoas não entendendo o contexto político atual do país, dá assim uma pena muito grande. Pessoas que até então surfou na onda das eleições, fez campanha e
com poucas semanas já abandonou a bandeira que ajudou a ser eleita. E essas pessoas não estão entendendo o contexto do que está acontecendo. Tem uma verdadeira máquina, junto com a imprensa, fazendo meios para que não haja governabilidade do país. E não é agora que eu vou abandonar a campanha que eu escolhi, o presidente que eu escolhi, que eu votei, que eu ajudei, não é? Para que mais pessoas votassem. Não é agora que eu vou abandonar. Por quê? Eu estou atento no meio do turbilhão de notícias. Eu estou focado e identificando, percebendo aonde está a essência da informação. É por isso que eu ainda me mantenho de pé e vou me manter. Porque eu estou atento, não nas narrativas. Elas eu percebo também. Mas eu estou focado e atento nos fatos. Vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. Daí inventa o racismo, como inventaram agora pro Von Traub. Desculpa o desabafo. Pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos. Isso me parece que é constitucional, não é? Isso, no meu entendimento, é constitucional. Não é verdade? Não é do povo, pelo povo e para o povo? Então. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Forte Apache. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A imprensa está falando agora que, não sei, 2 ministros militares aí não aceitaram meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para um churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Não sei, eu vou pagar uma missão. A missão for absurda, o ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com o recruta. Nem no quartel. Tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom, partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Nada, tá zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente alguém ser ministro tivesse uma Haddad aqui. Eu duvido. Podia aceitar por alguns dias, né? Eu também duvido. E pelo simples fato, vamos pensar um pouquinho como foi o histórico das pastas ministeriais nos últimos governos. Como eram feitos a distribuição das pastas e cargos. Eram feitas através de indicação política, de partidarismo. Partido A, B e C fica com o ministério tal. Partido C, D e E, ministério tal, e assim por diante. E o critério que nós temos visto aqui, no caso do presidente, é sim um critério técnico. E tem sido relevante. Tem sido bom para o país. Mas infelizmente tem a força da imprensa que por tumultuar com narrativa, deixa eu eu não estou conseguindo falar, é plural. O que é, filha? Pluralizar, isso. É narrativas que estão criando. Então, a narrativa, ela tumultua o governo, ela tumultua o país, ela atrapalha a governabilidade, ela deixa o país pobre porque os investidores, ouvindo narrativas, desconhecendo fatos, eles deixam de investir no país. E isso eu estou perdendo, você está perdendo, nós estamos perdendo. Continua, presidente. Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT, né? E ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês, todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu? O Moro ficou revoltado com as liberdades desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine ter estuprado uma filha nossa, um filho da p*** desse posto de liberdade.
Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Você viu falar a respeito de presos que estavam sendo soltos? Você viu nota do Senado ensinando sobre a liberdade a presos, a condenados? Você não viu, eu também não vi. A Câmara dos Deputados emitir nota à imprensa contra a libertação de presos condenados pelos mais diversos crimes? Não, mas temos visto o Senado se posicionar por bobagens. Temos visto a dos deputados se posicionar por bobagens. Temos visto o Supremo Tribunal Federal, de vários ministros, se posicionando por bobagens. Bobagens, literalmente. Por isso que até aqui, as narrativas que a imprensa e estas instituições emitem não têm prosperado. Desde antes do presidente assumir a presidência da República, já se pedia impeachment. E até aqui não prosperou, porque realmente não existe motivos para impeachment, mesmo que a narrativa seja esta na boa parte da imprensa. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco, pode estar em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode, tudo veio para minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar. Percebam que o presidente é bastante coerente nessa parte, onde ele diz que os ministros têm que apanhar com ele quando tem que apanhar. E isso é fato. Em equipe, até no colégio, grêmio estudantil, time de futebol da escola, é assim. Quando está ali o capitão do time ou um companheiro do time, ele passa por alguma situação difícil, todo o time vai lá e ajuda. Não é verdade? É assim que funciona. Agora, Moro dizer que estava abandonando o ministério, estava renunciando ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para resguardar a biografia. E depois ele publica vários tweets dizendo que esse vídeo que você está assistindo comigo seria a prova da interferência do presidente. Olha, até agora é só tiro no pé. E cada vez mais Sérgio Moro é jogado ao esquecimento por ter sido um verdadeiro traíra, incoerente e uma pessoa irresponsável. Um moleque. Nós temos visto na figura do ex-juiz um moleque mimado. O motivo para bater. A gente vai... Quero fazer uma pausa aqui para mostrar o moleque mimado. Tá vendo ali? É o presidente da República em frente à bandeira do Brasil. À direita está o Mourão, vice-presidente. E de braços cruzados, quem entende de psicologia e psicanálise sabe que quando a pessoa está com os braços cruzados, ela não está receptiva àquilo que ela está ouvindo. E você percebe realmente aqui o Moro de muito braço cruzado. Se ele tivesse mais um braço, ele ia cruzar também. Ele está aqui totalmente não receptivo àquilo que ele está ouvindo do presidente. Está bem aqui do lado do Mourão, ó. Está ali o ministro Ernesto Araújo também, dá para a gente ver aqui. Nós vemos aqui vários ministros, aqui na esquerda está o Marcos Pontes. Enfim, está aqui a reunião ministerial, está o Onyx Lorenzoni ali, está o Paulo Guedes aqui. Enfim, os ministros estão aqui e um dos ministros que mais não está receptivo ao que está ouvindo é exatamente Sérgio Moro, que está aqui perto do presidente. Se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente. E acha que isso vai acabar nunca.
como alguns acham que a liberdade... qual é desse cara? Tá maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o João Heleno. Esse detalhe, já ele vai falar do general Heleno, mas esse detalhe que ele está falando de liberdade aqui é muito importante, porque de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão, em restrição de liberdade, também se instaura uma ditadura. É isso que o presidente está preocupado aqui, e é isso que ele está falando aqui, tanto que ele vai citar agora 64. Ele vai citar o general Heleno e vai falar da experiência do general. Aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudendo todo mundo aqui. Cortando. E por incrível, essa cambada de 64 chegou no poder através de Lula e Dilma. Eles chegaram no poder. E vocês perceberam que quando eles estiveram no poder, o caos estava se instalando no país, tanto que foi necessário essa ruptura das ruas e da sociedade para voltar um pouco mais à normalidade, à liberdade do país. Você viu nas cartas, nos programas de governos do PT, restrição à liberdade de imprensa? Eles sempre acusaram o presidente Bolsonaro de estar tentando, ou de querer, ou de fazer aquilo que, na verdade, são eles que têm nos seus sites escritos, nos seus programas de governo, eles e vídeos do Lula falando que o erro dele foi não ter trabalhado para garantir ali a censura da imprensa. Isso é claro. A Felicis fez cortando cana ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar na Celana Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? Uns merda dele sempre. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até pensei pro cara, pô, tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente. Nossos heróis da Segunda Guerra Mundial estiveram na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel. Mas nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso que o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, para lá, para cá, em cima de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, como é perseguido o tempo todo. A da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. É aquela narrativa que mencionei para vocês, né? A imprensa, ela cria narrativa, ao invés de noticiar fatos, ela inventa, ela fabrica a notícia. E isso é muito sério, porque ela vai destruindo reputações. E depois, a pessoa com a reputação destruída, ela não tem o mesmo espaço na imprensa para reconstruir a sua reputação. Ela fica praticamente condenada publicamente pela opinião pública, porque a imprensa, os grandes veículos de comunicação em massa, semeiam estas narrativas, que não é informação, é contra-informação, não é fato, é narrativa. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a família toda, sacanagem, porque posso alguém ali que pertence, eu estou fazendo por troca, tudo isso. Afinal, não estamos para brincadeira.
Certamente, essa é a parte que o Moro disse que seria a prova do que ele está falando de interferência. Agora, dentro do contexto desse vídeo que nós temos visto até aqui, todo esse assunto, todo esse papo, toda essa publicação, essa reunião ministerial, ela não é coerente? Sim, ela é totalmente coerente. Não existe algo aqui fora da conexão da necessidade que se tem para governar um país. Vai ver um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Eu conheci ele, usava calção lá. Tá? Pode ver os Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, vai tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele. Por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é... Pessoal, presta bem atenção nessa parte, quando ele cita que o que esses comunistas, ele citou outro termo, né? O que esses comunistas querem realmente é a liberdade, é confiscar a liberdade, que é a escravidão de uma nação. Eles querem dominar a nação, querem dominar a sociedade. Restrição de liberdade. Escute. Fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Esse vídeo aqui, quando aquelas pessoas da narrativa vêm dizendo, o presidente ele é ditador, ele vai impor uma ditadura, ele impôs uma ditadura, ele está impondo uma ditadura. Você está vendo que nesse vídeo aqui é totalmente o contrário. Ele está tentando combater aqueles que têm a intenção de impor uma ditadura. Os mesmos que estavam impondo uma ditadura. Um prefeito faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um recado para esses... Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares. Importantíssimo, esse momento do vídeo é muito importante. Você vai se lembrar da campanha, vai perceber que durante o governo ele está tentando fazer o que prometeu e foi eleito por conta disso, desse programa de governo, e as instituições, através de seus componentes, ministros, deputados na Câmara e senadores, estão tentando impedir, inclusive através da OAB, e partidos políticos se utilizando não só da OAB, mas também do STF para impor as suas vontades sobre o governo. Nós temos visto isso aí. Agora, escute o que o presidente vai dizer. Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22... o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Será que a Folha e o Globo vai usar isso como arma, elogiando ministros, para que esse ministro se perca do governo? Pode ser. Diante daquilo que a gente tem visto, as narrativas, né, que eles criam, que você já ouviu nesse vídeo, pode ser que eles se utilizem dessa dica do presidente e vai começar a elogiar ministros específicos para ver se isso que o presidente falou acontece. Mas isso, obviamente, seria ou será uma estratégia da imprensa para tentar minar o governo. E a gente já viu isso acontecendo até aqui, né? Queimar a reputação, com a ministra Damares, inclusive, temos visto bastante isso acontecer.
e com vários outros ministros, com Paulo Guedes, começaram a investir um pouquinho em tentar dividir o Paulo Guedes, ministro da Economia, com o governo, e isso a gente percebe que a imprensa, sim, ela faz, e isso é lamentável, atrapalha o país. Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo tá, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara aqui do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele, o que ele prega, e quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Acredito que você está ligado com isso, percebeu isso já também, e agora com a liberação da cloroquina pelo Ministério da Saúde, uma dificuldade tão grande, né, pessoal, de liberar essa tal de cloroquina, né? Mandetta segurou, não liberou, aí entrou o novo ministro, não liberou também, né? E até houve-se uma interpretação, uma noção, se não me engano, não tenho certeza, se ele disse que estaria saindo porque ele não concordaria em receitar, em liberar, em publicar um protocolo sobre a cloroquina. Me parece que foi isso, tá? Salvo engano, foi isso que foi talvez ou o motivo do recente ministro da Saúde ter deixado o governo. Mas você nota que assim que assumiu o novo ministro, mesmo que ele interino, sendo aí um militar, ele já liberou esse protocolo e com certeza o número de mortes no Brasil vai começar a cair. E esses governadores e prefeitos, eles vão tentar tapar o sol com a peneira, eles vão criar uma narrativa para tentar se livrar desses números que com certeza vai começar a baixar. Algo que já deveria ter baixado desde o início, mas usaram o vírus chinês de maneira política no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. Está aí então, pessoal. Obrigado por você que acompanhou até aqui essa transmissão. O vídeo foi passado aí, aproximadamente 21 minutos, o vídeo na íntegra, sem os meus comentários. Agradeço você por ter participado aqui também. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a estas informações, raciocinem junto aos comentários e a gente volta a se falar da próxima vez. Forte abraço e até mais.